Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você. Bom dia a todos. Abrimos com coronavírus. E a gente começa falando de uma informação importante que foi divulgada hoje pelo laboratório AstraZeneca, que diz que a resposta imunológica da vacina testada em parceria com a Universidade de Oxford foi positiva entre idosos, foi similar entre idosos e mais jovens, e as reações adversas em pessoas mais velhas foram menores. Essa parceria também envolve o Brasil aqui, numa etapa aí de testes para a futura possível produção dessa vacina. Ao mesmo tempo, temos aí um outro embate envolvendo a vacina da parceria do laboratório chinês Sinovac com o governo do estado de São Paulo, do Instituto Butantan, que resultou num problema na semana passada, quando o presidente Bolsonaro desautorizou seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de fazer um protocolo de intenções com o governo paulista. A gente destaca hoje também o que disse o infectologista americano Anthony Fauci, principal consultor da Casa Branca em relação ao Covid-19. Segundo ele, lá para novembro ou dezembro é que saberá a eficácia e segurança de uma vacina contra a Covid, e que a aplicação dela em massa mesmo só depois do segundo trimestre ou até do terceiro trimestre de 2021. Os chilenos foram às ruas ontem enterrar o último vestígio da ditadura militar que dominou o país entre 73 e 1990. Com quase todas as urnas apuradas, 78% dos eleitores defenderam substituir a Constituição em vigor, impetrada ainda com o general Augusto Pinochet no governo. Outra novidade no processo é sobre paridade. Por incrível que pareça, o Chile será o primeiro país do mundo a ter a redação de uma nova Constituição feita com participação igual de homens e mulheres. O plebiscito deste domingo foi convocado em resposta àqueles protestos em outubro, que começaram em outubro, que tomaram as ruas do país. Destaque também para as eleições presidenciais americanas, faltando 8 dias para a eleição do dia 3 de novembro, que vai escolher entre Donald Trump, candidato à reeleição, e Joe Biden, o opositor do Partido Democrata. O que chama atenção este ano é o aumento do número de votos antecipados. O sistema eleitoral americano permite o voto antecipado, seja presencialmente ou pelo correio. Cerca de 60 milhões de pessoas já fizeram o voto antecipado, um deles, o próprio candidato Donald Trump, que esteve numa sessão eleitoral da Flórida no último sábado. Todos os detalhes da eleição americana você acompanha também na TV Estadão, com uma série de reportagens especiais sobre o tema. A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Felipe Sabará à Prefeitura de São Paulo. Expulso do Partido Novo por inconsistências no currículo e na declaração de patrimônio, Sabará teve a candidatura indeferida neste domingo após o TRE acatar o pedido movido pela legenda. Além de ser expulso, a candidata a vice na chapa de Sabará, a economista Marina Helena, desistiu da disputa e o partido não indicou outro nome. No esporte, um dos destaques é a Copa do Brasil, que já tem o primeiro time classificado para as quartas de final. É o São Paulo, que eliminou Fortaleza do seu ídolo, Rogério Ceni. E foi com sofrimento. Estava 2-0 o jogo para o São Paulo até os 36 do segundo tempo. Fortaleza chegou ao empate e nos pênaltis foram necessárias 20 cobranças, 10 para cada lado. São Paulo venceu por 10-9 e segue na competição. Destaque também para o Brasileirão, que teve uma reabilitação do Palmeiras, venceu por 3-0 o Atlético Goianiense em Goiás, e um jogão entre os líderes, o Internacional e o Flamengo, empataram por 2-2, estão empatados com 35 pontos, mas o Inter é líder no saldo de gols. Todos os detalhes da rodada lá no portal do Estadão. E a gente encerra falando sobre o futuro, né? O emprego passa por uma mudança profunda e nos últimos 8 anos, especialistas apontam que essa transformação ainda vai ser mais radical. A tecnologia ditará o tom das alterações, agindo algumas vezes como protagonista, em outras como coadjuvante, por efeito colateral nesse processo. O Estadão traz hoje uma lista com 21 profissões que nos próximos anos devem movimentar as agências de recursos humanos. E uma delas é bem sintomática, né? Cientista de dados, que procura, processa e analisa informações e rastros deixados por pessoas, empresas e governos na internet. A função é disputada por diversas empresas já de tecnologia e as outras profissões você encontra nessa lista publicada no Estadão, com essas e outras notícias desta segunda-feira.
que você acompanhe, então, tudo isso e muito mais nas plataformas do Estadão. Ótima semana. Até amanhã. Boa segunda.